Boa tarde, boa noite, bom dia. Tá começando mais um podcast nosso aqui, que é Vida em Movimento. Hoje é um tema diferente, é um tema improvisado, porque o William não sabe, sobre herói. Na verdade, é sobre expansão do campo imaginativo. É bonito isso, né? Para que serve? A gente só concebe que uma coisa é capaz de ser feita se primeiro tiver no nosso campo imaginativo. Se a gente acha que algo é impossível, a gente nem tenta fazer. Então, para que serve os arquétipos de herói, os arquétipos de santos, de homens que conseguiram sair daquele estado que pra gente é um estado normal e fizeram coisas extraordinárias, né? Então a gente olha lá o Odisseu, olha o Hércules, olha isso na mitologia mais antiga, mas olha o Homem de Ferro, o Superman, o que essas figuras representam e o que elas nos auxiliam no campo imaginativo. Como eu pus o William nessa roubada, vamos dar boa tarde, boa noite ou bom dia para ele. Boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Primeiramente, eu agradecer novamente a presença de todos aí. Espero que vocês estejam gostando desses episódios. Como o Du falou, caí de paraquedas, não sei qual o tema. Eu gosto do Homem de Ferro. Eu até vi aqui na nossa telinha aqui, o pessoal da Marvel, tudo. Eu sou fã Marvel. Então não sei se ele vai colocar algum tema relacionado ao pessoal da DC aí também. Então vamos lá, na verdade não é nem DC nem Marvel, é só os arquétipos de herói mesmo, cara. O Homem de Ferro tem uma boa a gente tava conversando antes de começar aqui sobre os processos nossos internos aqui da fábrica. E vamos começar pelo Homem de Ferro já então, que eu não vou nem falar da parte do quadrinho, vamos falar da parte dos filmes, que no primeiro filme, não sei se você vai lembrar, ele tá preso numa caverna sem as condições adequadas para que ele pudesse fazer qualquer coisa. Tava com um monte de sucata, um monte de ferro velho, porém com aquelas condições ele começou a fazer aquilo que o libertou. Essa reflexão é bem legal, porque às vezes a gente estava aqui falando, a gente tem uma empresa, inclusive a gente está patrocinado hoje, os dois estão de Steel Colors, tem o Mr. Colors aqui, uma das nossas empresas, que a gente está fazendo aí todo um investimento, um trabalho para a gente aumentar a nossa capacidade produtiva, criar uma linha nova aqui dentro de produtos para atender uma demanda de mercado que a gente identificou que tem. Mas a gente estava comentando aqui, eu tenho uma conversa em off, que a gente não deve esperar as condições ideais. É o que a gente já falou, que já vem, né, nos cortes do último programa, eu venho falando no meu Instagram. Cara, a gente tem que começar com as ferramentas que a gente tem, nas condições que a gente tem. E aí, esse arquétipo do Homem de Ferro é muito importante para que a gente consiga visualizar isso. A gente vai expandindo nosso horizonte imaginativo e consegue entender. É evidente que a gente está um pouco melhor do que aquela caverna. A gente não está num monte de sucata e ferramentas improvisadas. Mas a gente consegue, com o pouco que temos, sairmos da inércia. Então, já que você gosta do Homem de Ferro, fica essa reflexão aí para você. Mas eu acho que o primeiro ponto, até que a gente fala do Homem de Ferro, você colocou isso, já fez eu lembrar do filme como foi. Mas o que ele tinha de diferente, né? A gente pode colocar que ele conseguiu fazer com que a atividade que ele elaborou dentro da caverna, fazer a armadura dele desse certo. Ele tinha inteligência, tinha um raciocínio e ele sabia como fazer. Então a expertise sobre o assunto ele já tinha. As ferramentas não eram as adequadas? Não eram mesmo. E ele foi improvisando conforme as coisas aconteciam. Mas agora, Du, fica aquela pergunta assim, né? Mas voltada bem para a parte do quadrinho para trazer para a realidade. Como que a gente consegue aplicar isso da forma que a gente viu no quadrinho no dia a dia? Como que a gente consegue trazer isso para nossa realidade? Então, mas é justamente isso, William. Não é esperando a oportunidade ideal. Porque, de novo, ele estava prisioneiro, mal alimentado, estava com uma doença lá que, não sei se você vai lembrar no filme também, que estava o matando. Ele, além da armadura ali, ele cria também, acho que é ali mesmo, não lembro, aquele reator... Do peito. Que é o que mantém ele vivo lá. É uma questão de sobrevivência, cara. E assim, de novo... trazendo para o mundo empresarial, de empreendedorismo, trazendo para nossa conversa aqui também do off, tipo, cara, isso às vezes é o que vai manter a empresa viva, vai te manter aquele corpo vivo. É uma questão de sobrevivência. Você tem que entender que se você não agir, se você não fizer nada, se você não sair da inércia, é muito provável que as coisas vão de mal a pior. Uma falência, um fim de um relacionamento,
enfim, você tem que agir imediatamente, não esperar, né? De novo, aí você vem falando isso aí há alguns dias da procrastinação. Tipo, não devemos procrastinar. A gente tem que fazer aquilo que a gente tem que fazer na hora que tem que ser feito. Não é depois, não é, é naquela hora. Então, assim, a dica número 1, a dica 0 para que a gente consiga fazer é fazer na hora. Ele não podia esperar, porque se ele esperasse, ele ia ser assassinado lá pelos terroristas. Lá. É isso. Estou tentando achar a pauta aqui que eu minimamente escrevi. Mas vai continuar aí falando do Homem de Ferro aí que eu já volto. O interessante que a gente coloca assim também sobre essa parte da animação e da vida real, né? É que às vezes realmente o que vai diferenciar o nosso sucesso do nosso fracasso é a ação, né? A oportunidade está ali. Ele tinha uma oportunidade de executar uma atividade, de fazer com que as coisas fossem diferentes. O que diferenciou ele de se tornar quem ele se tornou foi a execução. Então, assim, dificuldades apareceram no meio do percurso? Óbvio, várias, imensas. Restrição de suprimentos para que ele pudesse fazer com que aquilo funcionasse? Também, muitos e muitos e muitos. E o que foi o diferencial? Insistência. Primeiro é ter o conhecimento sobre a atividade qual você está executando. Segundo, é na persistência. É você pegar uma ferramenta a qual não foi feita para aquilo. A gente está falando para você fazer gambiarras, né? Ajustes técnicos aí de uma forma que não deveria ser feita. A gente está falando para que se aquela situação aconteceu, se aquilo chegou para que você possa fazer, então assim, abrace aquela oportunidade de uma forma diferente. Entenda que aquele desafio, aquela situação a qual você está vivendo, está presenciando, aquele momento daquela situação, seja uma situação que você consiga fazer a transformação. A transformação é exatamente isso. É pegar algo que possivelmente para a maioria ou para a grande maioria seria improvável de ser feito e fazer com que ela ficasse uma coisa diferente, uma atividade diferente, a armadura dele no geral, né? Que por fim, como eu falei, eu acabei me tornando um fã dele porque, poxa, o cara tem inteligência, teve a sabedoria, mas a principal ferramenta qual ele usou foi a persistência em fazer com que as coisas dessem certo. Continuando aí, só que me lembrei também, não sei se você lembra como os primeiros voos dele com a armadura, é óbvio que num filme que tem 2 horas eles têm que fazer o tempo passar muito rápido, então a gente tem que captar essa noção de aprendizado é muito curto. Mas talvez, se vocês lembrarem aí, que os primeiros voos eram todos desengonçados, ele meio que mal conseguia controlar a propulsão da armadura, etc. E nos últimos filmes, aquilo já estava tão integrado nele que era quase uma segunda pele, era quase como se fosse um instinto natural. Quem dirige, eu costumo dar esse exemplo, quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente meio que tem que pensar para tudo. Pisar na embreagem, colocar a marcha correta, soltar a embreagem num tempo adequado e acelerar ao mesmo tempo. A hora que estiver freando, lembrar de desengatar o carro ou pisar na embreagem. Tipo, tudo você tem que ficar pensando, como se aquilo fosse nada instintivo. E à medida que você vai aprendendo a dirigir, aquilo que vai ficando quase como se fosse automático para você, né? Tipo, aquilo do mesmo jeito que para ele lá na condução da armadura também era mais ou menos isso. À medida que ele foi desenvolvendo a habilidade, ele foi praticando, aquilo foi que quase ficando da natureza dele, né? Assim como dirigir também. Então, começa fazendo, sai da inércia, vai fazer tudo meio desengonçado no começo, vai ficar tudo meio troncho, mas à medida que você vai fazendo, persevera, continua, aquilo que parecia tudo desengonçado num dado momento, vai ficar tão fluido que parece da sua própria natureza. Então, essa é uma dica também de ouro aí preciosa. Achei a pauta aqui, que eu fiz há muito tempo. Aqui eu queria fazer um paralelo entre os heróis clássicos, né? E aqui eu usei 3 exemplos: Hércules, Odisseu ou Ulisses, né? Depende da tradução. E o Ícaro. O Hércules, você lembra que é o filho dos Zeus. Então esse é mais famoso. Daí o Hércules teve os 12 trabalhos lá que ele precisou para se redimir com o pai. E os 12 trabalhos pareciam impossíveis. Não sei se você vai lembrar dos 12, eu não lembro de cabeça também. Não. Mas enfim, ele tinha lá que matar hidra, um leão, enfim. Mas a correlação que a gente tem que ter aqui nesse momento é que assim,
pareciam impossíveis aquilo para ser executado, tá? Então vai ter algum momento que você vai passar, que a gente estava conversando agora há pouco, por uma situação de que a gente está numa oportunidade maravilhosa. Executar isso que a gente está vislumbrando ali nos próximos dias parece impossível, né? E causa medo. O William estava falando para mim que ele já está ansioso. Eu falei, cara, por que isso? Não vai resolver nada. Vamos para cima, cara. Parece impossível, mas praticando todo dia um pouquinho, a gente vai conseguir executar essas tarefas aí. Quer falar do Hércules? Do Hércules do outro Hércules, grego, tem um Hércules aqui também. Hércules que trabalha aqui. Na verdade, até com a relação a qual o Du acabou de colocar, também um outro exemplo, né, antes que fuja do pensamento. Também é quem são suas referências, né? A gente falou bastante do Homem de Ferro. O Du os arquétipos servem para isso, né, cara? Pra gente criar, expandir a imaginação e criando certas referências aí. Então, ter referência é bom, e é bom não, é necessário ter referência. Eu lembrei do pedaço ao qual o Homem de Ferro tem aquele retorno que ele fala do pai dele. Que então o pai dele era uma grande inspiração, era uma grande referência. E às vezes no decorrer da vida a gente vai encontrar amigos, pessoas que vão estar mais próximas da gente e acaba sendo as nossas referências. Então assim, ter a referência também do que você está buscando já parte daí. Não adianta vou pegar um exemplo ruim. Nossa, eu quero ser o Deadpool. Não estou falando que seja uma coisa ruim, mas a metodologia que ele segue é contrária ao que eu penso. Então é muito difícil você seguir alguém que você não tem nenhuma não vou nem colocar admiração, que você não tem nenhuma visão positiva sobre o que ele está fazendo. Então não é legal. Então busque sempre também as referências positivas. Positivas que a gente fala é no dia a dia. O Du estava comentando isso daí, é uma grande realidade. Fica ansioso com muita coisa? Muito. É do meu perfil. Como resolver isso? Conversa no dia a dia, todos os dias, insistentemente, para que deixar com que isso não se torne um problema lá na frente, que às vezes essa ansiosidade possa se tornar com que faça que você tome uma ação sem o pensamento adequado, sem fazer o planejamento adequado e se torne um problema. Então também isso não é bom. É saber qual que é a minha referência, né? Eu falo assim, poxa, qual que é a minha referência? Quais que são meus super-heróis? Eles usam capa hoje? Não usam capas? Então assim, é tentar também buscar as referências corretas. Tinha colocado aqui na pauta lá atrás, não sei se já ouviu falar do Ícaro. Ícaro não. Não? Ícaro era um cara que fez asas de cera e conseguiu voar. Daí o pai dele deu um conselho pra ele, só não voa muito alto perto do sol. E ele ignorou a dica do pai dele e voou perto do sol. Só que a cera chegando perto do sol esquentou e derreteu. E ele caiu lá de cima. Isso também é um bom arquétipo que a gente pode trazer para o nosso mundo aqui, que a arrogância precede a queda, né? Então assim, o Ícaro não ouviu, que o Wilson estava falando agora aqui, os conselhos de alguém mais sábio que ele e tentou, não ouvindo, extrapolar o limite dele lá e ele acabou caindo. Agora vamos seguir a pauta aqui, cara. Tinha o Homem de Ferro, já foi, daí tem o Batman aqui. Aí já foi pra DC, da DC eu não conheço muito. Não é DC, é só arquétipo, cara. Eu nem leio o quadrinho, pra ser bem sincero, cara. Qual que é a história do Batman? O Batman também é um gênio, também dentro lá da história do universo do lore dele lá, ele é muito inteligente, ele é rico também, que assim como o Homem de Ferro. A única diferença é que ele teve um trauma, ele viu os pais sendo assassinados, né? E aí a gente pode trazer essa analogia que em muitos períodos aí do processo de empreender, criar uma empresa, ou mesmo você que está querendo mudar de vida, aí não é querendo montar uma empresa, né? Querendo mudar você, empreender na sua vida, né? Sair dessa zona que você está aí de conforto e prosperar. A gente pode experienciar situações muito ruins, que a gente pode criar trauma e que pode gerar um certo receio. Hoje cedo, eu estou na terceira cidade hoje. Eu até brinquei lá no meu story no Instagram que eu ia fazer uma reunião com um amigo que vai ser nosso comercial aí numa cidade. A gente foi visitar um cliente numa segunda cidade e agora a gente está na nossa cidade mesmo. E esse cara que vai ser nosso comercial aí no futuro, ele já teve algumas experiências ruins como empreendedor. E a gente veio conversando no carro, eu e o William,
falando sobre isso, né? Tipo, que de repente o fato dele ter tido essas experiências ruins o impeça de começar um negócio novo. Então, talvez até por isso a gente essa parceria vai ser de muito sucesso por conta disso. A gente está fazendo um negócio, a responsabilidade toda está com a gente, os perigos e os traumas estão conosco e ele só, né? Como se fosse pouco isso, né? Ele vai entrar para fazer a parte comercial com a gente aí. Então, de repente, traumas às vezes nos servem para nos educar. Tá? Então, mas não para nos paralisar, né? Então, assim como o Batman, aí fica a lição desse arquétipo é essa. Traumas não devem nos paralisar e sim nos... O que aconteceu com ele na história, né? Ele por ter visto os pais sendo assassinados, ele quis ser um justiceiro, né? Fazer justiça lá em Gotham. Acabou se tornando, né, o combustível o qual fizesse com que ele buscasse esses meios. Também, né? Às vezes um trauma, de novo, né? Lembrando do anterior, a gente fala que notícias são só notícias, situações são só situações. Você não precisa se apegar sempre pela parte pela parte negativa, né? Na maioria das vezes a gente pende a olhar por essa forma. E às vezes algum trauma também. Tá com algum trauma, alguma coisa está te impedindo, te bloqueando. Por quê? Eu faço isso todos os dias e cada dia mais estou fazendo isso. Eu fico me perguntando todos os dias aonde que eu fiz errado no dia anterior que eu posso fazer algo diferente no próximo dia. E para tentar corrigir. Não é fácil, não é fácil. Tem que ter religiosamente. Eu falo muito de buscar isso todos os dias, porque realmente todos os dias tentar fazer algo diferente e tentar manter uma rotina mais segura para que você não cometa os mesmos erros. E esses traumas os quais vêm, né, nos assombrando, nos assolando, deixar eles de lado. Uma notícia ruim, legal. Transforma ela numa energia positiva, transforma ela numa ferramenta, transforma ela em um combustível para que você possa fazer algo diferente. E cada dia sendo cada vez mais assertivo. Lembrando, poxa, se eu tive uma experiência ruim ontem, pera um pouquinho, mas o que eu vou tirar dessa experiência? O que eu posso tirar dessa experiência é situações A, B e C, mas então tá bom, vou usar para outras situações para que elas possam me ser melhores aproveitadas numa situação que seja semelhante em outras condições. É tentar sempre pegar o lado bom das informações, não importa o que seja. É isso. Não sei se é terceiro ou quarto. Capitão América. Capitão América é bom também. Capitão América é legal. Esse eu lembro de ver o filme. Que era o cara mais fraco, o cara menos preparado fisicamente, né, para ser o soldado, mas era o cara mais obstinado. E o cara mais justo. Daí tem uma cena clássica lá que ele tá apanhando no beco. E mesmo apanhando, ele olha pro cara que tá batendo nele e fala que ele pode fazer aquilo o dia todo. E essa é a mensagem pra gente aqui, cara. A gente vai apanhar bastante no processo. Bastante. Aí eu vou até fazer um parênteses aí, que não tá na lista, mas é um cara que... É um filme que é impressionante, que é Rocky, o Lutador. Ganhou até o Oscar de melhor roteiro na época. Que é a mesma coisa. Tipo, o final do Rocky pra mim é um negócio impressionante, que é um amador lutando com um campeão mundial, e acaba o filme e a gente não sabe quem ganhou a luta, porque tá na contagem de ponto. O Rock simplesmente levanta e sai, porque ele já tinha vencido. A coisa dele era só aguentar, né? Ele tinha que aguentar. E depois tem um filme lá na frente que uma das milhares de continuações que tiveram, que ele tá falando esse discurso pro filho dele, né? Que não importa o quanto você seja durão, a vida vai te bater, vai te colocar de joelho, ela vai te humilhar. E no final das contas, o campeão não é aquele que bate de volta, é aquele que consegue resistir às pancadas, levantar e continuar de pé. E o Capitão América é muito isso, né? Esse símbolo de retidão, né, cara? De integridade. Ele é o cara dos valores, né? Então, esse arquétipo aí, é um herói moderno, etc., mas é um arquétipo muito, muito, muito pesado para empreendedor, hein? Resiliência, né? Essa que seria o termo a ser usado, a palavra a ser usada. E assim, uma pergunta que eu deixo para vocês, e também, né, com o Du, já falo com ele bastante, mas também vou soltar essa pergunta para ele. Quem são seus heróis? No que você se inspira? Qual que é a sua motivação? O que você está buscando? Às vezes a gente acorda com certas sensações ou situações e sabe o que a gente está buscando. Eu acordei hoje buscando o quê? Qual que é o meu objetivo do dia? Qual que é a minha missão? Só que lembrando que até para a gente ter bons pensamentos, boas energias, de novo, se inspire em pessoas
que tenham a mesma visão, ou estejam o mesmo pensamento, tenham no mesma vibe, na mesma energia. Eu falo muito de energia. Fique na mesma energia que você. Então, assim, como eu falei, tem exemplos bons dos nossos pais, né? Paternos, maternos, mas no dia a dia a gente vai conhecer pessoas. Um dia a gente vai contar a história. Um dia a gente vai contar a história que um dia a gente vai dar nomes. Enquanto a gente faz tudo se relacionar. Mas o legal disso, e eu tava falando isso hoje por algum motivo, depois que eu saí do curso, eu tava falando uma coisa hoje, falei pra minha esposa, falei assim, viu, que curso, de gestão de qualidade. É muito louco, eu falei assim, qual a razão? A gente morou no mesmo lugar, no mesmo espaço. Eu estudei com a Pi, com a irmã do Dudu. E por algum motivo o nosso caminho. E a gente teve muitos amigos em comum. A gente acabou não se esbarrando naquele período. Não era pra ser. Gente, as coisas são muito. Deus prepara as coisas da forma mais perfeita do mundo. E às vezes a gente, de certa forma, eu tenho que usar isso muito pra mim. Às vezes a gente duvida dos planos. Os planos estão certos, gente. Só tem que fazer a nossa parte. Esforço, resiliência, sabedoria. Lá vem saber, né? Saber aceitar quando a gente fez errado. Falar, pô, pera um pouquinho, conheço alguém. Hoje eu tive essa experiência. A gente foi nesse cliente que o Du comentou no começo. Aí ontem, né? Quando tava se preparando tudo, eu tava ansioso mesmo. Eu falei, Du, você vai junto, né? Ele, mas porque não, tá, vamos, mas eu não falei na hora, né? Tava com o nosso outro sócio, com o Wagner, porque ele me passa a segurança de conversar com esse cliente em especial, porque é um bom player. Então, às vezes, pode ser que passe uma oportunidade que, por algum motivo, eu não estava preparado para poder entender que aquilo estava acontecendo. Então, assim, se cerque dos seus super-heróis ele também. Observe o que está acontecendo. Will, obrigado, cara. Daí chegou lá hoje, o Will não parava de falar, cara. Eu queria sair porque eu tinha que mandar uma proposta aqui, o cara me cobrando no celular o orçamento e o William batendo papo com o cara. Eu falei, putz, aí, se eu não tivesse vindo, tá tudo certo, cara. Mas isso que o Will tá respondendo a pergunta do Will, o meu herói é São José. O pai adotivo de Nosso Senhor. E assim, é isso. Hoje vai ser bem curtinho, porque a gente tá correria aqui. É que vocês não veem o que tem pra lá da câmera. Mas é isso, mas a gente não iria deixar de fazer essa semana, né? Porque é compromisso, a gente assumiu e a gente vai fazer. Alguns vão ficar excelentes, alguns não vão ficar tão bons, alguns vão ficar ruins, a gente sabe disso. A gente vai aprendendo, lembra do aprender a dirigir? A gente vai aprendendo até que isso vire uma segunda natureza pra gente. Mas o que a gente quer é compartilhar essas experiências com vocês. E uma experiência muito saudável pra mim foi isso. Abrir o horizonte de imaginação, cara. Ver que é possível, ou ao menos conceber a possibilidade de algo extraordinário. Fazer com que a sua vida... Tem uma pessoa que se chama José Maria Escrivá. Ele é considerado santo na Igreja Católica. São José Maria Escrivá. Ele é autor de um livro chamado O Caminho. E ele diz um negócio maravilhoso, assim, ó, transforme a tua prosa diária num épico heróico. Tipo, você está escrevendo a história da sua vida a cada dia, cara, todo dia. Você pode transformar isso numa história chata, monótona, numa prosa sem sentido nenhum, muito chato. Ou você pode ser o herói da sua história. E o herói é o herói mesmo, assim, a gente deu alguns arquétipos aqui, mas o herói, em suma, é aquele que sacrifica por algo maior, cara, todos eles. De alguma maneira, ele se sacrifica ou sacrifica algo que ele ama muito por algo maior. Pode ser a tua empresa, pode ser o teu casamento, pode ser a tua saúde, né? Que, sei lá, você está sedentário aí, não faz uma prática esportiva, levanta do sofá e vai fazer uma caminhada. O Will me mandou... Eu peguei no pé de todo mundo aqui, tá todo mundo fazendo ginástica agora, academia. O Will me mandou um print ontem, eu fiquei extremamente orgulhoso. Eu não vou mostrar para vocês, mas ele correu ou andou 1 quilômetro? Eu, na verdade, andei mais rápido, caminhei mais forte durante 1 quilômetro. 1 quilômetro? Esqueci o tempo. Cara, é 1 quilômetro. Daqui uns dias ele tá correndo uma maratona. É isso, entende? Então, é isso. Se cerque de pessoas, mas mais do que isso, existe um negócio que também é legal. Pode ser tema aqui. Assembleia, a assembleia que você elege para que seja seus conselheiros. O que eu quero dizer com isso? Não necessariamente você precisa estar com a pessoa, mas a pessoa deixou uma obra escrita, sei lá, o Aristóteles. Eu não vou conhecer ele morreu 2.500 anos atrás. Mas eu conheço a obra dele, eu tenho acesso à obra dele, eu posso aprender com ele, eu posso ter aulas com esse cara. São José Maria Escrivá, São José, pai do Nosso Senhor,
Esses homens, mulheres, eles deixaram um legado que a gente pode acessar. Então esses caras podem ser, sim, nossa companhia aí na jornada. Tá? E não só eles, né? Daí aí no mundo empresarial tem um monte de referência também. Enfim, a gente podemos até fazer um aqui para listar nossas referências pessoais, que é bem legal e dá dica para todo mundo aí. Hoje bem curto, tá bom? Mas não deixamos de fazer. Compromisso é compromisso. Estarei de folga amanhã e depois. Depois de quanto tempo? Sei lá, cara. Muito tempo. Muito tempo. Planejando, senão a mulher já tinha intimado. Era pra gente ter ido pra praia ano passado, não fomos. Vamos agora ficar 3 dias lá. Eu vi a previsão, na quinta vai estar chovendo, na sexta nublado, vai sol no sábado. Então, mas é isso, né? Obrigado, Will, por mais uma vez estar aqui com nós. Obrigado, pessoal. Espero que vocês estejam gostando desses episódios, dos capítulos. Vamos, como o Du falou, a gente vai aprendendo. Vamos melhorando, vamos ajustando e vamos trocar o pneu. Aí você não tocou num ponto que eu lembrei agora, você falou da Fórmula 1. E a gente viu isso, a evolução da Fórmula 1. Gente, peguei no pé dos caras aqui essa semana. Vocês querem levar um susto? Observe. Façam vocês a pesquisa aí. Faz uma pesquisa sobre como era há 25 anos atrás a Fórmula 1. 70 anos atrás. E agora, como que ela se tornou? Fórmula 1 não, para ser mais exato, que segunda-feira eu vi isso no final de semana, pesquisando aqui pro tema podcast. E a evolução do pit stop. Essa que é a tema aqui. Eu cheguei aqui de manhã na segunda, chamei todo mundo aqui na sala de reunião, que é onde a gente faz o podcast, e mostrei pros caras aqui. Falei assim, olha, o pit stop em 1950 demorava 67 segundos. E agora, na temporada passada, de 24, algumas equipes fazem abaixo de 2 segundos. Isso porque a FIA tem 0,35 segundos de tolerância lá para não acontecer acidente. Isso os caras foram fazendo. Lembra o Tony Stark saindo da caverna meio desengonçado? Então, era isso lá atrás, 67 segundos. Hoje, os caras, eles conseguiram a excelência tão grande. Que a Fórmula 1 sempre foi excelência, mesmo 67 segundos. Já era naquela um época era absurdo. Mas é o que eu comentei aqui. Aqui a gente quer ser Fórmula 1, cara. Né? Nos nossos... e não é falta de humildade, não. A gente quer realmente ser. A gente vai estudar, vai praticar, vai treinar. A exaustão. Eu posso fazer isso o dia todo, como diz o Capitão América. E fazer com que isso funcione, né? Isso. Pessoal, grande abraço a todos. Abraço. A gente se fala na próxima, então. Próxima semana. Boa semana. Gente, obrigado. Espero que vocês assistam. A gente vai fazer pequenos cortes disso, vai espalhar. A gente vai chegar até você, cara. Se você não viu ainda, paciência. Você vai ver, tá bom? Obrigado. Fiquem com Deus. Abraço. Tchau.